computador. Aí, beleza. Então, vamos lá, gente. Só para falar rapidamente, né, sobre o nosso seminário, ele vai acontecer no ambiente virtual, tá? Vai ser uma atividade que vocês vão postar no Moodle a resenha, então vocês vão fazer uma resenha valendo 10 pontos, e depois que vocês fizerem a resenha, vocês vão formular perguntas para todos os outros grupos, e depois vão responder as perguntas que vão ser formuladas para vocês. Então, como que isso vai funcionar e como que vai ser distribuído? A gente pediu para vocês formarem, por favor, 5 grupos, enviarem por e-mail para mim e para o professor Frederico quem são os componentes de cada grupo, e eu gostaria que vocês fizessem um sorteio entre vocês, e aí vocês me informem, o grupo 1 é o grupo da Letícia, sei lá, o grupo 2 é o grupo da Bárbara, o grupo 3 é o do João, coloquem todos os componentes de cada um dos grupos, e encaminhem para mim e para o professor Frederico, por favor, por e-mail. E aí, esses 5 grupos vão trabalhar os seguintes textos. Todo mundo vai trabalhar a ADI 4876, diga, Letícia. Eu só queria confirmar se os alunos já receberam dispensa, quem estava pedindo. Vocês já receberam dispensa? Bom, que eu saiba, só teve um que pediu dispensa. Não, estou esquecendo o nome dele. Eu analisei o pedido dele, o requerimento dele, e eu deferi. Foi um que fez direito na Dom Helder. O Vinícius. Vinícius, isso mesmo. Até onde eu sei, é só o Vinícius que pediu dispensa, e eu deferi o pedido de dispensa dele. Tá. Se a gente puder conversar ao final da aula, porque eu acho que está uma incerteza em relação a isso. Tá, não, tudo bem. Então, todos os grupos vão ler a ADI 4876. Uma dica que eu dou para vocês, bom, que foi uma dica que até alguns alunos me passaram, é que às vezes os alunos acham mais interessante assistir o julgamento do que ler a ADI, que a ADI ela é longa, né, e tem os votos de cada um dos ministros transcritos, ao passo que se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver os ministros debatendo. Então, para quem tiver interesse, achar mais legal assistir o vídeo, vocês conseguem encontrar esse vídeo, basta vocês lançarem, né, a ADI 4876. A ADI 4876 é aquela que declarou inconstitucional alguns artigos da Lei Complementar número 100. Vocês lembram que é a lei que tornou efetivos principalmente os professores designados, né? Que não fizeram concurso público. Então, a gente também anexou a Lei Complementar 100, para se vocês tiverem dúvida a respeito dos artigos que foram declarados inconstitucionais, aí vocês podem olhar lá, que é o artigo 7º. Então, todos os grupos vão ler a ADI 4876. O primeiro grupo vai ler a ADI 4876 e um discurso que foi proferido pelo professor Paulo Neves de Carvalho, ali nos idos de 2000, tratando a respeito da situação dos função pública no estado de Minas Gerais. Né? À época, ele tinha sido chamado por várias pessoas que titularizavam, né, esse gênero aí em Minas Gerais chamado de função pública, que ainda não haviam sido efetivadas e que estavam preocupadas por aquela questão previdenciária que eu já conversei com vocês na aula passada, né? Que eram pessoas que estavam contribuindo para o IPSENG, mas que não conseguiam se aposentar pelo IPSENG porque não tinham cargo efetivo. Então, essas pessoas consultaram o professor Paulo Neves Carvalho e pleitearam que ele fizesse algo no sentido de tentar resolver essa situação deles. E aí ele faz um discurso na Assembleia Legislativa, esse discurso foi transcrito, e ele explica um pouco desse histórico do função pública. Por isso que ele é o grupo 1, até cronologicamente, né? É o primeiro ponto, porque é ele que vai falando sobre a estruturação da mão de obra no serviço público mineiro. Então, o grupo 1, ADI 4876, e o discurso do professor Paulo Neves de Carvalho. O grupo 2 vai estudar a ADI 4876 e os acórdãos e os embargos declaratórios, que tem esse número grande aqui, 000, 16, 074, 933, 9002. Que acórdão e que embargos declaratórios são esses? Esses são o acórdão do TJMG em face da Lei de Contratação Temporária Mineira. Então, havia uma lei de contratação temporária em Minas Gerais,
e essa lei teve alguns dispositivos declarados inconstitucionais. E aí foram interpostos embargos declaratórios para prorrogar o prazo de cumprimento da decisão, porque a gente tinha em Minas Gerais um número muito grande de contratados temporariamente, especialmente nas secretarias de saúde e segurança pública. E aí, com a declaração da inconstitucionalidade daqueles dispositivos da lei de contratação temporária, isso geraria muito impacto na força de trabalho desses dois órgãos, que não poderiam mais contratar temporariamente naquelas hipóteses que eles vinham contratando. Então, foram interpostos embargos declaratórios para ter uma prorrogação do prazo de cumprimento dessa decisão. Então, esse é o grupo 2. O grupo 3 vai tratar da ADI 4876 e o Decreto Federal 9.507 de 2018, que é o decreto que regulamentou a terceirização. Então, o enfoque que esse grupo vai dar é a terceirização no âmbito da administração pública. Gente, quando eu falo assim que o grupo vai trabalhar esse decreto, por exemplo, a ADI 4876, isso é a leitura mínima obrigatória, tá? Todos os grupos sintam-se à vontade para pesquisar artigos a respeito do tema, até para incorporar na resenha, façam uma resenha de uma maneira que fique muito fácil de compreender, porque os colegas de vocês não vão ler os textos de cada um dos grupos, eles vão ler apenas os textos do grupo deles. Então, é importante que os colegas leiam a resenha de vocês e entendam o que foi a temática que vocês trataram para poder formular a pergunta. Tá? Então, todo mundo tem que estar na mesma página. Então, é muito importante que essa resenha seja construída de uma maneira bem compreensível, mas, ao mesmo tempo, que explore a complexidade do tema. Então, o grupo 3 vai tratar da terceirização. O grupo 4 vai tratar a ADI 4876 e a ADI 5267 com os embargos declaratórios que também foram interpostos na ADI 5267. A ADI 5267 é a que declarou a designação para o chamado cargo vago inconstitucional. Então, isso também traz muito impacto, especialmente na educação. Eu mostrei para vocês na aula passada um gráfico que mostra a distribuição dos designados de acordo com o tipo de vínculo, né, de situação fática do vínculo. Então, a gente sabe que o número de designados para cargo vago, né, a expressão é incorreta, a gente já falou sobre isso, né, porque o designado ele não é designado para cargo, ele é designado para função. Né, cargo só é provido mediante concurso ou cargo em comissão. Mas a expressão que o STF fala é designação para cargo vago. O mais correto seria designação para o exercício de função de magistério correspondente a cargo vago, tá? Mas então, quando eu falar designação para cargo vago, vocês entendem que é um professor designado para exercer a função de magistério que deveria estar sendo exercida por um cargo que se encontra vago. O STF entendeu que a designação para cargo vago é inconstitucional. Então, só caberia a designação para aquelas hipóteses em que o titular do cargo está em afastamento. Então, por exemplo, licença maternidade, licença para tratamento de saúde. Então, essa ADI 5267 foi a que declarou essa inconstitucionalidade da designação, e os embargos declaratórios pediram uma prorrogação do prazo para o cumprimento da decisão. Então, isso também está intimamente relacionado, né, a ADI 4867, intimamente relacionado também essa ideia de precarização. E, por último, o quinto grupo, ele vai tratar a ADI 4876 em face da Lei Mineira 23.750, que é a nova lei de contratação temporária, e o Decreto 48.097, que regulamentou a Lei 23.750. Então, se vocês observarem, a gente está fazendo aqui todo um histórico, né, da mão de obra do Estado de Minas Gerais. Então, desde os primórdios lá com o discurso do Paulo Neves Carvalho, que faz uma reconstrução histórica de como que chegaram os precários no Estado de Minas Gerais, que começaram lá com função pública da Lei 10.254, passando pelos contratados temporariamente e pela inconstitucionalidade da lei, passando pela terceirização como talvez uma hipótese, né, de tipo de vínculo, uma vez que a contratação temporária foi declarada inconstitucional e a designação também. Então, aí a gente fala da inconstitucionalidade da designação,
para chegar no último momento, que é a regulamentação mais recente que a gente tem da contratação temporária em Minas Gerais. Então, da nova lei de contratação temporária. Então, é importante que o grupo apresente essa nova lei de contratação temporária, enfrentando a situação, né? Se essa nova lei de contratação temporária vai nos permitir suprir as nossas necessidades excepcionais e temporárias de mão de obra de uma maneira legítima, de uma maneira constitucional. Tá claro? Então, a ideia é que cada grupo faça uma resenha e poste lá no Moodle. Os grupos seguintes vão ler a resenha dos outros grupos, então, o grupo 2, o 3, o 4 e o 5 leram a resenha do grupo 1, e aí cada grupo vai formular uma pergunta para o grupo 1. Então, o grupo 1 vai... E aí, o grupo 1 depois vai ter o prazo, né, de resposta. O grupo 1 vai responder a pergunta do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4 e do grupo 5. E assim sucessivamente, tá? Na aula do dia 20 de setembro, a gente vai fazer um apanhado aqui juntos. Então, eu vou ter lido todas as resenhas, lido todas as perguntas, lido todas as respostas, e aí a gente vai fazer uma consolidação. Vai ver se ficou alguma aresta aí para a gente aparar, se ficou alguma dúvida, algum gargalo. Tá claro? Ok, gente? Beleza? Se tiverem alguma dúvida, por favor, vocês me falem, tá? Podem me mandar no e-mail. Então, esse vai ser o seminário da função pública, tá? Apenas lembrando, é um seminário que vale 20 pontos, ok? E como eu mencionei, a ADI 4876, que vai ser lida por todos, vocês não precisam pôr especial enfoque nela, porque ela é leitura básica para todo mundo, ela serve como um pano de fundo que descortinou toda essa discussão sobre precarização da função pública. Porque o que acontece? Essa discussão, ela veio muito à tona com a ADI 4876, né? Porque você tinha tido ali a lei complementar número 100, em 2007, que teoricamente, né, ela se prestava a solucionar essa questão desses precários a partir do momento em que ela os tornava efetivos, então a gente não teria mais essa precariedade de designados, né, efetivando todas essas pessoas. Então, seria uma solução aí paliativa do problema, que se mostrou que não era uma solução, até mesmo porque era inconstitucional. Então, quando vem a declaração de inconstitucionalidade, né, da Lei Complementar número 100, na DI 4876, é um momento que se lança luz sobre toda essa precarização da função pública em Minas Gerais, que, na realidade, remonta a 1988, a Constituição da República de 88, com a determinação do regime jurídico único. Então, essa precarização, ela não começa em 2007, com a Lei Complementar número 100. Ela começa, na realidade, em 1990, com a Lei 10.254, que transformou os empregos públicos em função pública. Então, é aí que a gente já começa toda essa questão da precarização e atitudes de constitucionalidade duvidosa. Tanto é que muitas delas foram sendo declaradas inconstitucionais. Então, eu escolhi a ADI 4876 como um pano de fundo, né, como um instrumento que trouxe luz para essa questão, que é uma questão muito antiga e que remonta aí à década de 90. Ok? Então, a discussão ela vai ter como mote a ideia da precarização da função pública. Tá claro? Então, vamos lá, vamos avançar, gente. Eu quero só mencionar um conceito, não tem muito a ver com isso que eu estou dizendo agora, não, mas tem um conceito que eu sempre falo com vocês no direito administrativo e com essa turma, pelo que eu me lembro, eu esqueci de dizer, que é apostilamento. Eu não falei com vocês a respeito do que é apostilamento, não, né? Não falei não, né? Pois é. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre apostilamento e vou falar um pouquinho também sobre distinção entre demissão e exoneração. Apostilamento. Apostilamento é um instituto que existiu aqui em Minas Gerais, ele também já existiu na União, tá? Ele foi extinto, salvo engano, em 2003. E esse instituto do apostilamento, o que era? Era a possibilidade de que uma pessoa que tinha cargo efetivo e que foi nomeado para cargo de provimento em comissão, essa pessoa, se ela tivesse exercido o cargo de provimento em comissão por um determinado período e fosse exonerada desse cargo sem ser a pedido, então não foi ela que pediu para ser exonerada e nem foi uma penalidade, ela tinha a possibilidade de continuar recebendo pelo cargo em comissão, mesmo após exonerada.
tá? Olhem só que coisa, né? Porque como que funciona? Hoje eu tenho um cargo efetivo, né? Então eu sou PPGG. Aí eu sou nomeada para exercer um cargo de provimento em comissão. Os cargos de provimento em comissão, atualmente, né, à luz do artigo 37, inciso 5, eles se destinam a que tipos de funções, gente? Direção, Chefia chefia e e assessoramento. assessoramento. Ótimo. Então, eu tenho meu cargo efetivo, aí eu sou nomeada para um cargo em comissão, de direção, chefia ou assessoramento. O que vai acontecer com a minha remuneração? Vai ter um plus nessa minha remuneração em razão do exercício do cargo em comissão. E aí, a depender do valor que é pago pelo cargo em comissão, ou eu posso optar por receber a integralidade do cargo em comissão, ou eu posso optar por receber meu cargo efetivo mais um percentual do cargo em comissão. Ok? Mas a regra é, uma vez exonerada do cargo em comissão, e a gente viu que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração, uma vez exonerada do meu cargo em comissão, eu volto a receber a remuneração do meu cargo efetivo, não é mesmo? Não estou mais exercendo o cargo em comissão, então não tem motivo para eu receber a remuneração do cargo em comissão. Essa é a regra, concordam? Pois é, mas existia um instituto em Minas Gerais chamado de apostilamento, no qual uma pessoa que tinha um cargo efetivo e que começava a exercer um cargo em comissão e ficava em exercício nesse cargo em comissão. O último prazo que a lei previa era 10 anos, mas essa lei passou por várias alterações. Houve uma época que o prazo eram 5 anos, mas então o último prazo era 10 anos. Então a pessoa tinha um cargo efetivo e ela era nomeada para um cargo, já te dou a palavra, João, e ela era nomeada para um cargo de provimento em comissão e exercia esse cargo de provimento em comissão por 10 anos. Ao cabo de 10 anos, ela era exonerada desse cargo. Mas não era ela quem tinha pedido a exoneração, não, tá? A chefia que a exonerou. Ou então a exoneração também não era decorrente de uma penalidade, ela não cometeu uma infração que levou à perda do cargo em comissão, ela simplesmente era exonerada. O cargo é de livre exoneração, chegou um momento que ela foi exonerada. Então, ela garantia o direito, o apostilamento era isso, o título chamava-se título declaratório de apostila, dava a ela o direito de continuar recebendo a remuneração do cargo em comissão para sempre, até o momento da aposentadoria dela. Então, ela não ocupava mais o cargo em comissão e continuava recebendo a remuneração do cargo em comissão. A gente falava que, na prática, um cargo em comissão viravam 2, 3, 5, 10 mil, percebem? Porque as pessoas iam apostilando, continuavam recebendo cargo em comissão, então a Bárbara apostilava, eu pegava e exonerava a Bárbara e nomeava a Letícia. Aí Letícia passava a exercer o cargo em comissão. Aí Letícia apostilava, eu pegava, já completava o tempo para apostilar, né? Eu exonerava a Letícia, nomeava o João. E assim um cargo em comissão virava vários, tá? Diga, João. Uma dúvida interessante, porque você disse que surgiu em relação ao prazo, né, 10 anos e tudo. Aí eu fico em dúvida assim, porque o cargo comissionado, por natureza, né, ele está muito ligado ali à confiança política, etc. E aí eu queria saber assim, é comum isso, um funcionário ficar no mesmo cargo comissionado 10 anos, porque muda a administração e tudo? Assim, não é a exceção, não? Existem Não. muitos João, funcionários? o que é comum? É comum. Quando vocês chegarem no serviço público, vocês vão ver muito isso. O que acontece, João? Tem cargos de cúpula, né? Então, assim, secretário, subsecretário, diretor, até mais ou menos diretor, esses costumam mudar a cada gestão, mas nem todos os diretores mudam, não, tá? Eu já conheci vários diretores. Olha, eu entrei no Estado em 2002. Quem foi a minha diretora na época que eu entrei no Estado, na Secretaria de Fazenda, em 2002, até hoje é diretora. Ela mudou de diretoria, ela era diretora de pessoal, aí ela se tornou diretora de recursos humanos e hoje ela voltou a ser diretora de pessoal. Mas é até uma pessoa muito amiga minha, você veja, tem quase 20 anos, tem 19 anos, ela só mudou de uma diretoria para outra, mas continuou como diretora até hoje. O que acontece? Aqueles cargos muito altos, né, de cúpula, esses sim, eles costumam mudar a cada gestão. Então, muda o secretário, muda o subsecretário. Mas os diretores, os chefes, os assessores, o que acontece? Isso passa muito também por algo que está até no artigo da Raquel Urbano, né?
essas funções deveriam ser direção, chefia e assessoramento. E a gente sabe que tem um percentual que são limitados para pessoas titulares de cargos efetivos. Mas, na prática, para exercer essas funções, se demanda muito conhecimento técnico também. Então, por exemplo, um diretor de RH, ele tem que conhecer muito, um diretor de administração de pessoal, que é o caso dessa minha amiga, ela era diretora de administração de pessoal. É uma pessoa que tem que conhecer muito da legislação de pessoal, né? Do direito administrativo aplicado aos servidores públicos, da parte de agentes públicos. E aí ela exerce uma função, sim, de direção, ela tem subordinada a ela ali mais 3 equipes, deve ter umas 30 pessoas subordinadas a ela, mas para além do exercício da função de liderança, né, que é inerente a um cargo como esse, de direção, ela também tem que ter muito conhecimento técnico, porque ela vai assinar pareceres, ela vai assinar atos administrativos, em que ela tem que ter esse conhecimento técnico, esse respaldo. E aí, na prática, essas pessoas continuam por muito tempo no Estado. Então, apesar dos cargos serem de livre nomeação e livre exoneração, é muito comum no Estado a gente vê pessoas titularizando cargos em comissão por muitos anos. E aí o apostilamento, ele exigia 10 anos, por exemplo, de exercício em cargo em comissão, mas não precisava ser no mesmo cargo, né? Você poderia ter mudado de cargos em comissão nesse período, e aí você fazia uma proporção entre os valores dos cargos para você receber a proporção pelo cargo de maior valor que você tenha ocupado por maior tempo. Então, a lei trazia essa previsão. Era um benefício, né, que era dado ao servidor, no sentido de como se fosse um agradecimento pelo tempo que ele trabalhou exercendo aquelas funções ali, só que na prática isso gerava um crescimento na folha muito grande, e por outro lado existia também algo que se falava muito no serviço público, né, que depois que o servidor apostilava ele parava de trabalhar. Então, assim, isso é algo que eu também vi na prática em relação a alguns servidores que apostilaram. Então, enquanto ele não apostilava, posso repetir o tempo necessário para apostilamento, sim. Augusto, esse tempo ele foi mudando conforme ocorreram alterações na legislação, tá? Mas esse tempo já foi de 10 anos, a última legislação falava que o tempo era de 10 anos, mas houve uma época em que o tempo era de 5, tá? Mas a última legislação falava em 10 anos, então você tinha que ter ocupado o cargo de provimento em comissão por 10 anos. E aí o que eu estava dizendo é que na prática eu convivi com o servidor, que assim, que o servidor era na hora que eu entrei e comecei a trabalhar, a pessoa ainda não tinha postilado. Era uma pessoa super compromissada com o trabalho e tudo mais. Na hora que veio o apostilamento, ela meio que relaxou. Tipo, agora eu vou receber esse valor do cargo em comissão para sempre, agora foi ficando mais tranquila. Então, infelizmente, isso também era algo que acontecia no serviço público, né? Vai muito de cada um, né? Mas a pessoa já tinha adquirido ali aquela vantagem que era o apostilamento, ok? Tá claro para todo mundo o que é apostilamento? Tá claro, gente? Gente, nenhuma carinha. Ninguém quer abrir a câmera, não, para eu ver vocês? Estou me sentindo que tão sozinha. Me sentindo muito sozinha. Outra coisa, gente, que é importante eu dizer para vocês é a respeito da distinção entre demissão e exoneração. Ei, Paula, bom dia, que bom te ver. Agora eu não estou mais sozinha. Distinção entre demissão e exoneração. Oi, Janete, está meio instável. Tudo bem, Bárbara, sem problemas. Ei, Juliana, bom dia, que bom te ver. Gente, o que acontece? É muito comum as pessoas usarem o termo demissão, né? Eu vou pedir demissão, porque esse é um termo da iniciativa privada, tá? Dos seletistas, né? No caso, no serviço público dos seletistas, ou na iniciativa privada, de um modo geral, você fala, eu vou pedir demissão. No serviço público, não se esqueçam disso, demissão é uma sanção, tá? Demissão é uma penalidade. Demissão é uma penalidade que se aplica dentro de um processo administrativo em razão de uma infração grave que foi cometida. Então, você não pede demissão do serviço público, você pede exoneração, tá? Então, vamos supor que você passou num concurso público melhor, passei no EPPGG federal, estou achando mais interessante. Então, eu vou lá e peço exoneração do meu cargo de EPPGG em Minas Gerais para assumir o meu cargo de EPPGG na União, tá bom? Agora, quando você fala que um servidor foi demitido, subentende-se
que ele cometeu uma infração administrativa, tá? Ou porque ele cometeu um abandono de cargo, ou um acúmulo ilícito de cargo, ou estava exercendo advocacia administrativa, ou cometeu um ilícito penal, que tem também como sanção administrativa a demissão. Então, o sujeito cometeu um homicídio, por exemplo. Isso aí é um crime que é punível com uma penalidade privativa de liberdade de mais de 4 anos. A consequência administrativa é a perda do cargo público, então ele é demitido do cargo público. Tá claro? Advocacia administrativa, João. Advocacia administrativa, a gente não tem isso muito bem tipificado, dizendo a advocacia administrativa é tal coisa, né? A gente encontra essa delimitação da advocacia administrativa muito nos arquivos da Controladoria Geral do Estado. Mas, basicamente, é valer-se do cargo público, né, para defender interesses privados. Então, valer-se da função pública que você exerce, do prestígio que você tem no âmbito da administração pública, para defender interesses privados contrários à administração. Então, defender outros clientes, né, defender interesses de pessoas contrários à administração, e aí você se vale da função administrativa que você exerce, do cargo que você tem, para conseguir benefícios a particulares em contraposição à administração pública. Isso é considerado advocacia administrativa, e isso é uma causa para demissão. Claro que apurado em processo administrativo disciplinar, tá bom? Só para o João entender um exemplo bem genérico, um exemplo descolado da realidade. Vamos supor que tivesse um funcionário do Ministério da Saúde e ele ficasse apresentando fornecedores de vacina para a comissão que compra vacinas de Covid e a gente descobrisse que não são vacinas muito boas e que ele estaria recebendo $1 para cada dose de vacina que ele conseguisse enfiar no contrato público. Isso seria advocacia. Um exemplo descolado da realidade, só para ficar fácil. Muito bom, Frederico. Você é muito criativo. Olha que exemplo mais descolado da realidade que você achou e que mostra muito o que é a advocacia administrativa. Deu para entender, João? Tomara que isso nunca aconteça. Isso mesmo. Opa, então vamos lá, gente. Agora que já chegou bastante gente aí, podemos fazer a nossa discussão proposta, né, nos slides narrados, que é para vocês me explicarem a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Quem se prontifica? E não vou chamar as duas que estão com a câmera aberta, Paula e Juliana. Porque senão é sacanagem, né? Estão aqui me fazendo companhia, com a câmera aberta, não estou me sentindo sozinha, eu vou chamar logo elas? Aí não. Vamos lá, gente. Alguém? Cargo em comissão. Vamos começar da maneira mais fácil, tá? O que os cargos em comissão e as funções de confiança têm em comum? Aí é a parte mais fácil. As atribuições, livre. né? Oi? Desculpa. Não, eu ia falar livre nomeação e exoneração, não? Livre nomeação e livre exoneração. Boa. Livre nomeação e livre exoneração é algo que os dois têm em comum. Boa, João. Tem mais uma característica que eles têm em comum. Vocês lembram? As atribuições, né? Que tem que ser de chefia, comando e assessoramento. Excelente, Bárbara. Direção, chefia e assessoramento. Muito bom. Vou ler para vocês o artigo 37, inciso 5, para recapitular. Porque aí no 37, inciso 5, vocês vão ver tanto a semelhança quanto as diferenças, tá? É o 37.5 da Constituição. Eu acho que eu já mencionei isso para vocês, gente, mas eu não tenho certeza. O que acontece? Quando a gente fazia aula presencial, eu muitas vezes recomendava isso aqui, mas nunca falei para vocês comprarem, não, tá? Isso aqui é uma coletânea administrativa. Ela tem a Constituição da República e a legislação que se usa no direito administrativo. Por que eu nunca recomendei para vocês comprarem? Porque isso aqui fica desatualizado muito rápido, tá? Se vocês forem nas livrarias, provavelmente elas nem vão estar atualizadas ainda com a nova lei de licitações, porque eles fazem a atualização no iniciozinho de cada ano. E a lei de licitações, a nova lei de licitações é de abril desse ano. Mas aí o que eu recomendava sempre para os meus alunos e continuo recomendando agora também no ambiente remoto? Vão lá no site do Planalto,
entrem no Planalto e procurem a Constituição. A Constituição, vocês vão baixar principalmente os artigos 37 a 41. Por que eu gosto da Constituição que está lá no site do Planalto? Porque ela tem o dispositivo riscado, ele vem escrito, só que aí vem riscado em cima, e aí vem a outra versão, aí vem, por exemplo, riscado em cima e a última versão. E aí, em cada uma que está riscada, ele vai dizendo quem que deu aquela redação. Então, por exemplo, se o artigo já passou por 2 alterações, né? Uma na emenda 20, outra na emenda 41, ele traz qual que era a redação original, qual que é a redação da emenda 20, qual que é a redação da emenda 41. E isso é muito bom porque permite que a gente veja o que mudou no artigo, né? O que as emendas trouxeram de alteração. Então, para essa questão aqui, eu vou pedir a vocês para baixarem os artigos 37 a 41 no site do Planalto, para vocês acompanharem as aulas, especialmente a partir da aula de hoje. A gente vai trabalhar muito os dispositivos constitucionais. Para as aulas seguintes, a gente vai ver que em cada aula a gente vai trabalhando uma lei federal específica. E aí eu vou falando o número da lei e vocês baixam também no site do Planalto na parte de legislação. Então, ninguém precisa comprar a coletânea, mas é importante que vocês baixem a legislação atualizada para vocês irem acompanhando. Beleza, o João falou aqui, função de confiança, servidor efetivo e cargo em comissão qualquer um. É bem por aí mesmo, João, estou gostando, bem por aí. Olhem lá o que o 37.5 fala. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, então o João está certo, as funções de confiança são exclusivas de servidores detentores de cargo efetivo. Então, se eu falar que eu tenho uma função de confiança, vocês já podem deduzir que eu tenho cargo efetivo. Só pode titularizar a função de confiança quem tem cargo efetivo, tá? Ela é privativa de servidor detentor de cargo efetivo. Então, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, igual a Bárbara falou. Então, primeiro ponto que a gente vê em comum entre cargos em comissão e funções de confiança. As atribuições que são desempenhadas, né? O artigo 37, inciso 5, ele fala que tanto cargos em comissão quanto funções de confiança se destinam à direção, chefia e assessoramento. Segundo ponto em comum foi levantado pelo João, e que está correto, que a nomeação é livre, assim como a exoneração. Então, eu é quem escolho quem eu vou nomear para o cargo em comissão ou para a função de confiança, se eu tiver competência legal para tanto, é claro, né? Então, se a pessoa competente do ponto de vista legal para nomear alguém para o cargo de diretor da escola de governo é o governador, ele é que vai escolher quem é que ele vai nomear, tá claro? Só que, se tratar de uma função de confiança, o leque de escolha deles é menor. Por quê? Porque só pode titularizar a função de confiança quem tem cargo efetivo. Então, eu escolho, dentre todos aqueles detentores de cargo efetivo, para qual eu quero nomear para uma função de confiança. E o termo correto não é nomear, é designar, né? Designar para uma função de confiança. Nomear a gente usa para cargo em comissão. E os cargos em comissão? Os cargos em comissão também se destinam à direção, chefia e assessoramento, mas em relação aos cargos em comissão, a gente já falou em aulas para trás, que existem 2 tipos de cargos em comissão. Vocês lembram? Quais são esses 2 tipos? Alguém? Tem um que qualquer pessoa pode ocupar? Ótimo, Guilherme, adorei. Muito bom, Guilherme. Antes que eu começasse a falar, o Guilherme já pôs aí no chat. A gente tem os cargos de recrutamento amplo, que são aqueles que podem ser ocupados por qualquer pessoa, e os cargos de recrutamento restrito, que só podem ser ocupados por servidores de carreira, tá aqui o artigo 37, inciso 5, ou seja, por servidores efetivos. E aí a grande pergunta é, então, peraí, professora,
se eu tenho cargos em comissão de recrutamento amplo que podem ser ocupados por qualquer pessoa, e tenho cargos de comissão de recrutamento restrito, que só pode ser ocupado por servidor efetivo, e a função de confiança também só pode ser exercida por servidor efetivo, e também é para direção, chefia e assessoramento, então qual é a diferença entre função de confiança e cargo em comissão de recrutamento restrito? Perceberam a pergunta? Vocês perceberam, gente? Qual que fica sendo a diferença? Comissão restrito é igual a confiança? O que acontece? É igual? O que vocês acham? É a pergunta do João. Os cargos em comissão de recrutamento restrito são iguais à função de confiança? Não são iguais à função de confiança, porque um é cargo, o outro é função. Mas qual é a diferença, então, em se dizer que um é cargo e outro é função? Aí essas diferenças são bem mais sutis. No texto da Raquel Urbano, ela menciona isso, ela fala assim, a função de confiança, ela deve significar um aumento, uma ampliação nas atribuições, mas não a ponto de se criar um conjunto de atribuições, um feixe de atribuições que vire um cargo. Então, ela menciona assim, restrito já tem que ser servidor. Não, isso mesmo, Letícia. Quando eu falo que o cargo em comissão é de recrutamento restrito, ele é privativo de quem é servidor. E eu já disse que a função de confiança só pode ser exercida exclusivamente por quem é servidor. Então, aí a pergunta é, qual é a diferença entre cargo em comissão de recrutamento restrito e função de confiança? Percebem? Porque o cargo em comissão de recrutamento amplo, a gente já sabe que ele é diferente da função de confiança, que ele pode ser exercido por qualquer um, né? E a função de confiança só por quem é servidor. Então, o que acontece? A diferença, como eu estava dizendo a vocês, ela é uma diferença muito sutil, tá? A Raquel Urbano, ela menciona lá no artigo dela, né, que o professor Frederico colocou aí para vocês no Moodle, que a função, geralmente, ela implica apenas em um acréscimo de algumas atribuições. Então, por exemplo, eu sou coordenadora de especialização na Fundação João Pinheiro, né? Então, eu coordeno todos os cursos de especialização. Aí, além de coordenar todos os cursos de especialização, eu tenho que assumir mais uma função, que é coordenar o colegiado de especialização. Então, o órgão colegiado de especialização é quem analisa, né, todos os casos ali que são submetidos relacionados a professores, a alunos, a oferta de novos cursos, etc. Então, para eu exercer mais essa função, por exemplo, me designam uma função de confiança para a coordenação do colegiado. Por outro lado, a diferença é útil na prática, é necessária, já vou chegar lá, João. Por outro lado, o cargo em comissão, ele já envolve um conjunto de atribuições, né, que geram aquele cargo. Por exemplo, diretor da escola de governo. Então, você tem um conjunto de atribuições, né, que titularizam aquele exercício daquela função de diretor da escola de governo, que é titularizado por uma pessoa. Outra distinção, porque essa distinção ela é muito sutil, diz respeito à forma de pagamento, tá? Então, para o setor de pagamento, os cargos em comissão, eles têm lá um código, e como eu estava dizendo a vocês, quem titulariza um cargo de provimento em comissão, ele pode optar ou por receber o valor do cargo de provimento em comissão, ou por receber o valor do cargo efetivo, mais um percentual do cargo em comissão. Por outro lado, a função de confiança não. Ela é sempre um plus que se soma à remuneração do servidor efetivo. Então, o servidor efetivo foi designado para uma função de confiança, ele não vai fazer nenhuma opção remuneratória. Ele vai receber a remuneração do cargo efetivo, mais aquele plus ali da função de confiança. Bom dia, João Marcos, bom te ver. É João Marcos? Está tampando o nome aqui? É isso, né? Beleza. Vocês entenderam, gente, a diferença entre um e outro? A diferença é útil na prática, é necessária, porque é uma gratificação quando tem a função de confiança. Ela é útil, João, principalmente em termos de codificação de cargos, né, de distribuição de cargos e de pagamento, de setor de pagamento. Por exemplo, a gente está trabalhando num PCCV, para remuneração faz diferença, então faz sim, João, para remuneração faz diferença.
E a gente está trabalhando, por exemplo, num projeto de PCCV, que uma das demandas que é apresentada é a criação de funções, porque eles falam assim, os cargos em comissão já estão lá, estruturados dentro do nosso órgão, já existem, a gente já sabe, tem X diretorias, para cada diretoria tem um titular daquele cargo, tem tantas assessorias na nossa estrutura, para cada assessoria você tem um assessor-chefe, então a gente já tem toda uma estrutura pronta, mas eu tenho aqueles servidores efetivos que estão lá exercendo a função deles, do cargo efetivo, só que aí, de repente, eu começo a perceber que pela própria complexidade das atribuições, do órgão, da distribuição de tudo, eu começo a perceber que eu tenho que fazer com que esses servidores assumam novas atribuições. Ei, Augusta, bom dia. Atribuições que muitas vezes são atribuições de chefia. Então, eu tenho uma equipe ali, tem um diretor, mas dentro daquela diretoria você tem várias outras equipes, e tem uma pessoa que começa a exercer uma função de chefe daquela equipe. E aí, o que seria, como que eu poderia retribuir a essa pessoa por assumir esse plus, que é, por exemplo, exercer uma chefia? Seria a função comissionada, né? Então, eu escolho dentro daquele órgão ali, dentro daquela coordenação, eu escolho uma pessoa para exercer a chefia daquela coordenação. Tá claro? E aí eu atribuo a essa pessoa uma função de confiança. Então, existe uma lógica de pagamento, né? E existe uma lógica de distribuição de atribuições também. O que é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é um ponto bastante relevante no que se refere a esse artigo 37, inciso 5. Olhem só. Ele fala assim: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, um ponto muito importante aqui está dizendo que uma lei é quem vai falar qual é a proporcionalidade entre cargos em comissão de recrutamento amplo e cargos em comissão de recrutamento restrito. Então, vai haver uma lei que vai dizer qual que é essa proporção. Porque a gente sabe que os cargos em comissão de recrutamento amplo podem ser ocupados por qualquer pessoa, e os cargos em comissão de recrutamento restrito, esses só podem ser ocupados por servidores públicos de carreira. Então, qual vai ser essa proporção? E é muito importante que essa proporção seja uma proporção razoável, porque a Raquel Urbano, inclusive, ela chama muita atenção disso no artigo dela. A gente tem que ter o cuidado para não ter muito cargo em comissão de recrutamento amplo, de maneira que se perca a própria memória administrativa. Por quê? Muda, por exemplo, a gestão, aí vamos supor que chega um novo gestor, aí ele quer chamar lá todas as pessoas de confiança dele, e ele muda toda a estrutura daquele órgão. Só que quem sabia fazer, quem conhecia, né, da memória administrativa, de como que tramitavam os processos, está na rua. Você pode perder a própria memória do órgão. Então, qual que é essa proporção? Que proporção ideal é essa? É a lei quem vai dizer, não é mesmo? Mas que proporção vai ser? E aí, a gente tem, no âmbito federal, a gente tem um decreto federal que fala que essa proporção tem que ser entre 50% e 60%, e mais recentemente a gente teve uma medida provisória que foi convertida em lei, falando que essa proporção tem que ser de 60% de cargos em comissão de recrutamento restrito. Só que isso é para a União. Tá? Então, na União, 60% dos cargos em comissão tem que ser de recrutamento restrito e 40% dos cargos em comissão podem ser deixados para recrutamento amplo. Então, você tem uma proporção na qual o número maior de cargos em comissão tem que ser destinados a servidores de carreira. Eu trago aqui para vocês uma decisão do Supremo Tribunal Federal em face de uma situação do município de Blumenau, tá? Na Câmara Legislativa de Blumenau, eles tinham feito uma distribuição de cargos em comissão de recrutamento amplo e recrutamento restrito, no qual, na Câmara Municipal, você tinha 80% de cargos em comissão de recrutamento amplo para 20% de cargos em comissão de recrutamento restrito.
E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma era inconstitucional, porque ela não era razoável. Ela não era razoável e não havia proporcionalidade. O STF, gente, não pode dizer qual é a proporção adequada. A proporção adequada é o que a gente chama de mérito do ato administrativo, que vocês já estudaram no semestre passado, né? O mérito é aquela análise que compete à autoridade, é a análise da discricionariedade, né? É a análise do que é o mais pertinente, o mais adequado. Essa análise compete à autoridade. Mas o STF pode dizer que uma determinada lei não é razoável, não é proporcional, mas ele não pode dizer qual proporção é essa, tá? Então, foi isso que ele fez lá em relação à Câmara Legislativa de Blumenau. Vou ler rapidamente para vocês a ementa. Então, tá lá, agravo interno, ação direta de inconstitucionalidade, ato normativo municipal, princípio da proporcionalidade, ofensa. Então, houve uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, pela incompatibilidade entre o número de servidores efetivos e encargo em comissão. Cabe ao judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que o ensejam. Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista uma estrutura para a atuação do Poder Legislativo local. Então, o que o STF entendeu aqui, ele não pode dizer, repito, qual que é a proporção ideal, tá? Mas ele entendeu que não havia razoabilidade naquela proporção que o município de Blumenau criou, em que ele punha, não era 80%, era 75%, em que ele punha 75% dos servidores para recrutamento amplo e 25% para recrutamento restrito. Então, ele falava assim, ó, os 25% de servidores efetivos da Câmara serviriam para cuidar do processo legislativo, da realização das sessões plenárias, do funcionamento, da transmissão da TV legislativa, do suporte jurídico, financeiro, administrativo, e mais um sem número de atividades imprescindíveis para o funcionamento regular de um órgão de poder autônomo. E aí ele fala que, analisando essas atribuições, ele percebia que se você tinha 75% de recrutamento amplo, você podia gerar um esvaziamento do órgão que você perdia a própria memória do órgão. Então, assim, só 25% de recrutamento restrito não eram suficientes para manter a atuação do órgão. Aí seria uma ingerência ilegítima na administração. Eu não concordo com as proporções, mas a administração tem liberdade para definir isso, não? Ótimo, João, sua pergunta. Não é uma ingerência no seguinte sentido. O STF disse, olha, 75-25 fere a razoabilidade, mas ele não diz qual que é a proporção. Se o STF dissesse assim, olha, a proporção adequada era 60-40, aí sim seria uma ingerência. Aí sim essa decisão estaria ferindo a discricionariedade da administração. Porque, notem, a Constituição, ela deixa ausentes, ela está lá no artigo 37, inciso 5, são os entes que vão dizer qual que é essa proporção. Mas existe uma série de princípios constitucionais expressos e implícitos que têm que ser observados. Então, o princípio da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade. O que o STF fez? Ele pode dizer, olha, 75-25 não é razoável, não é eficiente. Agora, se ele dissesse assim, o razoável, o eficiente é 60-40, ele estaria usurpando a discricionariedade da autoridade administrativa. Tá claro, João? De certa forma, eu entendo que isso é uma margem para ele definir, sim, porque ele fala, olha, ok, não estou definindo, mas isso aqui não está razoável. Aí a administração, beleza, então vou mudar para 70-30. Aí ele fala de novo, isso aqui não está razoável, até chegar ao que eles pensam que é razoável. Não, mas isso não aconteceu. O que ocorre? Isso não aconteceu. Ele falou 75-25 não é razoável. Porque o que ocorre, gente? Tem uma zona gris, tá? Uma zona gris que a gente chama no direito administrativo, que é uma margem em que realmente cabe a discricionariedade que a gente não sabe dizer se seria razoável ou não.
Por exemplo, a administração pública federal estipulou que é 60-40. Aí vamos supor que um determinado órgão estipule, sei lá, 65-35. Isso está na zona gris. Você não vai dizer, não, isso não é razoável porque a administração federal pôs 60-40. 65-35 está na zona gris. Agora, 90-10, por exemplo, nitidamente não é razoável. Por exemplo, 20-80 nitidamente não é razoável, percebem? Então, ele não está definindo qual que seria o critério de proporção que deveria ser adotado. O STF não pode fazer isso. Definir qual é o critério de proporção que deve ser adotado. Isso aí compete ao administrador público. Mas ele pode dizer assim, olha, 75-25 não é razoável. Por quê? Porque você precisa ter um mínimo de continuidade da atuação administrativa, sob pena de você ferir até mesmo o princípio da continuidade do serviço público. Se eu tenho só 25% daquele servidor continuando, e os outros 75% vão mudar na próxima gestão, como que eu consigo garantir a própria continuidade do serviço se eu pus um monte de alien ali que acabou de chegar, não sabe nem do que se trata, por onde passa, quais são os processos a serem adotados, percebem? Então, o STF não pode substituir o administrador. Ele não está obrigando a nenhuma proporção determinada. Exatamente. O STF, ele nem menciona qual que é a proporção. Ele fala que isso aí está a livre determinação da autoridade administrativa. Mas a autoridade administrativa também não pode tirar uma proporção lá do sovaco e não mostrar qual que é a eficiência, qual que é a razoabilidade. Também não é assim, percebem? Vou dar um exemplo para vocês, né? Nomeação de ministro do STF, por exemplo. Quem que vai ser ministro do STF? A Constituição fala que tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos, que tem que ter reputação ilibada e que tem que ter notório saber jurídico. Vocês não vão lembrar disso, mas na época eu já era até advogada. Eu estava até no escritório de advocacia e eu me lembro que saiu publicado no estado de Minas que a próxima ministra do STF não seria a Isabel Derzi, que é uma professora de direito tributário muito consagrada aqui de Belo Horizonte, professora da UFMG. Eu me lembro de ter recortado essa reportagem e guardado no escritório que eu trabalhava. E eu assinava o serviço de notícias do STF. E aí eu me lembro que nesse dia eu cheguei cedo no escritório e recebi a notícia do STF. Era um costume meu, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no escritório era ligar o computador e ler as notícias do STF, do STJ, e aí eu li a notícia de que tinha sido nomeada a ministra Carmen Lúcia. E eu falei, como que foi nomeada a ministra Carmen Lúcia se há 2 semanas saiu uma publicação no estado de Minas dizendo que seria a ministra Isabel Derzi, a próxima ministra do STF? Eu falei, não pode ser. E aí até fui lá, peguei o recorte da reportagem, olhei e falei, gente, o que aconteceu? E aí eu me lembro que o dono do escritório chegou mais tarde, nesse dia eu falei, você viu quem foi nomeado para o STF? Ele falou, a Isabel Derzi. Eu falei, não, a Carmen Lúcia. Ele falou, não, você está enganado. Foi a Isabel Derzi, saiu a publicação e tal. Eu falei, não, saiu aqui a notícia do STF, mostrei para ele a notícia do STF. Então, o que aconteceu? Havia todo um indicativo de que a nomeada seria a Isabel Derzi, que tinha mais de 35 anos, tinha menos de 65 anos, tinha notável saber jurídico e tinha reputação ilibada. Só que na hora do vamos ver, quem foi indicada, quem foi nomeada, sabatinada e tudo mais, foi a Carmen Lúcia, que também tinha mais de 35 anos, menos de 65, notório saber jurídico e reputação ilibada. Se a Isabel Derzi ficasse indignada com isso e entrasse com uma ação na justiça, por exemplo, ela não teria provimento. Por quê? Primeiro, a decisão da nomeação é um ato discricionário da autoridade administrativa. Segundo, quem foi nomeado atendeu a todos os requisitos. Agora, se, por exemplo, o presidente da República à época indicasse para ministro do Supremo Tribunal Federal um médico psiquiatra, aí a Isabel Derzi poderia entrar com uma ação, não sei qual ação judicial seria essa, mas não pedindo para ela ser nomeada. Poderia haver um instrumento normativo, poderia haver um instrumento judicial contra essa nomeação, porque esse nomeado não cumpre os requisitos constitucionais. Mas a decisão do STF não poderia dizer assim, a nomeação do médico psiquiatra é inválida, nomeie-me Isabel Derzi.
Percebe? Ele poderia dizer, a nomeação do médico psiquiatra não atende os requisitos constitucionais do artigo 101, que fala que tem que ser uma pessoa com notório saber jurídico. Agora, quem será nomeado, quem vai decidir é a autoridade administrativa. Tá claro? Trazendo esse argumento aqui para essa decisão de Blumenau, o STF ele não fala qual é a proporção. Ele só fala assim, 75/25 não é razoável. Agora, qual que é a proporção? Quem vai definir isso é a Câmara Municipal de Blumenau, a partir de suas características, suas peculiaridades, mas 75/25 não é razoável. Vocês percebem? Então, o STF ele não assumiu o papel do gestor. Se ele falasse assim, 75/25 não é razoável, adotem 60/40, que é o valor que é adotado na União, aí essa decisão ela seria inválida. Ela estaria usurpando a competência da administração pública. Perceberam a diferença? Agora, quando eu falo 75/25 não é razoável, procure uma outra proporção, aí eu não estou fazendo uma ingerência na atuação da administração pública. Tá claro, gente? Ok? Beleza, gente? Todo mundo entendeu as diferenças entre cargo em comissão e função de confiança? Podemos avançar? Sim? Então, vamos lá, gente. Então, agora, a gente vai começar a falar sobre concurso público, tá? E depois eu vou falar inciso por inciso da Constituição que trata a respeito de concurso público. Igual eu falei com vocês agora, a gente já começa a fazer um acompanhamento, né, dos dispositivos constitucionais inciso por inciso. Mas vou começar tratando um pouco a respeito de concurso público. Faz falta hoje uma lei geral sobre concurso público que seja mais robusta e que trate a respeito de várias questões que são questões bastante sensíveis em matéria de concurso público. Vocês vão ver que durante as nossas aulas a gente vai falar muito sobre decisões judiciais, tá? Sobre entendimento do STF, especialmente porque a gente não tem essa lei robusta que trate sobre essas questões sensíveis. No âmbito federal, a gente tem um decreto, que é o decreto 9739, que ele é de 2019, vou pôr o número dele aqui no chat, decreto, esse é o federal, tá, gente? 9739/2019, que ele fala sobre eficiência organizacional, sobre aprimoramento da administração federal e estabelece algumas normas sobre concurso público. Mas ele é omisso em algumas questões muito sensíveis, como, por exemplo, quais são os direitos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas de um concurso público? Ele não fala sobre isso. Ele também não fala a respeito de restrições objetivas de participação de professores em bancas, né, de concurso público. Hoje, a gente está realmente com um esvaziamento, de um modo geral, de concursos públicos, né? Tem tido bem menos. Mas eu já mencionei para vocês a questão da indústria concurseira, né? O professor Frederico já juntou para vocês aí no Moodle o livro do Fontainha e também um artigo de minha autoria da professora Camila a respeito dessa indústria concurseira. Houve uma época em que, de fato, a gente conseguia ver muito nitidamente esse fenômeno da indústria concurseira, que envolvia, né, de um lado, professores, bancas de concurso, que lançavam concursos a todo momento, né, cursinhos preparatórios para concurso que se multiplicavam aí pelo país. Era comum ver, por exemplo, cursinho preparatório para concurso, que você assistia às aulas online, mas que elas eram passadas, né, num ambiente. Você ia para lá, isso muito antes da pandemia, né? Você ia para lá assistir essas aulas transmitidas aí via internet, e depois você fazia um TCC, e isso virava um curso de pós-graduação, que inclusive contava também como título para concurso público.
E aí, por outro lado, você via também entre os candidatos a concurso público aquele comportamento de fazer vários concursos, porque existiam sempre vários concursos em aberto, e aí eles iam olhando aquelas disciplinas que se repetiam, aquelas matérias que caíam em vários concursos, se preparavam para concursos de um modo geral e não para um concurso específico, e você não tinha aquela retenção do servidor dentro do serviço público, porque o sujeito entrava, né? E o caso emblemático é o caso do INSS, que é estudado pelo Fontainha, né? Que é professor da FGV. O sujeito entrava no concurso do INSS, ele buscava o concurso do INSS porque era um concurso bem remunerado, mas as atividades eram atividades muito específicas, né, que demandavam um atendimento ao público. Mas as provas que eram aplicadas, elas não permitiam que a gente percebesse quem realmente tinha competências e habilidades necessárias para um bom atendimento ao público. Porque as provas eram provas objetivas, de marcar X. E por que as provas eram provas objetivas? Porque essas provas eram mais baratas e geravam menos recursos judiciais. Então, você tinha toda uma indústria, né, em que uma coisa ia alimentando a outra. Então, você tinha o candidato que se inscrevia em cursinhos preparatórios para concurso, pagava um dinheirão aí nesses cursinhos, os professores que davam aula nesses cursinhos eram os mesmos que participavam das bancas que elaboravam os concursos, e você não tinha uma legislação normativa forte que criasse vedações nesse sentido. Então, você tinha o professor estava aqui dando aula para o cursinho preparatório, mas, ao mesmo tempo, ele estava fazendo a prova do concurso. Hoje em dia tem? Não, João Alberto. A gente tem esse decreto federal de 2019, que ele ainda é muito singelo em matéria de concurso público, né? Eu vou falar de algumas vedações que ele traz, mas ele ainda é muito singelo. A gente realmente precisaria de uma norma bem mais robusta. E aí, por isso que eu chamo a atenção de vocês, que muitas das questões que eu vou trazer para vocês são questões de decisões judiciais, porque, infelizmente, a gente ainda não tem um normativo mais robusto nesse sentido. E aí você tinha esses candidatos que saíam fazendo concursos públicos para vários órgãos, e aí o órgão público tinha que treinar esse candidato recém-chegado, gastava um dinheirão com treinamento e não conseguia ter a retenção desse servidor, porque ele passava num outro concurso público melhor, que paga um pouco mais, e ele ia embora. Então, você gastava muito com treinamento, você recrutava, de fato, aqueles candidatos que se saíam melhor nas provas objetivas, mas que não necessariamente eram os candidatos que tinham o perfil mais adequado para a função. E aí a gente tem outra anomalia no serviço público, que eu já venho dizendo para vocês desde o primeiro dia de aula, que é o nosso estágio probatório, que deveria servir de fato, como mais uma etapa, né? Como uma última etapa desse concurso, para ver se realmente eu recrutei bem, para ver se realmente eu recrutei uma pessoa vocacionada, uma pessoa que tem aquelas atitudes que eu espero de um bom servidor público, mas que na prática é algo meramente formal, protocolar, em que eu vou lá, preencho aqueles documentos e aí depois de 3 anos, acabou. Né? Inês é morta, porque aí ele já se tornou servidor público estável, e aí eu falo e repito isso sempre como um mantra: servidor público é igualzinho filho, é para a vida inteira, entendeu? O sujeito adquiriu estabilidade, para você ficar livre desse sujeito depois, aí não é simples, meu amigo, é um procedimento longo. E aí você tem hoje, né, uma reforma administrativa que está aí na ordem do dia, a PEC 32, que traz várias ideias que ganham a simpatia da população de um modo geral, né? Traz aquelas ideias de que, ó, servidor público não trabalha, é acomodado, ganha bem, você está aí num contexto de pandemia, todo mundo tendo redução de renda, pessoas perdendo o emprego, o servidor público está lá intocável na estabilidade dele, não teve redução no salário, porque não pode mexer no salário dele por causa da irredutibilidade de vencimentos, e aí esse servidor público aí, né, abençoado, privilegiado, fica aí a vida inteira, entra num cargo que ele não tem vocação nenhuma, se acomoda com a estabilidade, e aí se torna um parasita, né? Então, é muito fácil lançar essas ideias, e essas ideias, elas são muito aceitas, né, pela população de um modo geral,
mas porque, de fato, a gente tem vários vícios em relação, que começam ali no próprio recrutamento, né? E muitas vezes, já te dou a palavra, João, muitas vezes a gente tem até instrumentos normativos que poderiam coibir isso. Igual eu sempre menciono para vocês, né? Minas Gerais regulamentou a exoneração lá por insuficiência de desempenho, a perda do cargo por servidor estável por insuficiência de desempenho. Por que a gente não coloca isso na prática, né? Por que na União até hoje essa lei não foi aprovada? Por que não se coloca isso na prática? Talvez se esses instrumentos funcionassem mais, a gente não teria, né, essa opinião pública aí tão contrária ao servidor público e tão simpática a esses discursos que, vez ou outra, sempre voltam. Diga, João. Na verdade, eu devia ter perguntado um pouco antes. Você disse da questão dos professores que trabalham na banca e dão aula em cursinhos, né, ao mesmo tempo. Assim, eles estão exercendo uma função pública enquanto eles estão na banca, assim, porque ela está sendo contratada pelo Estado para, por exemplo, CESP, né, por exemplo, é uma que trabalha muito com concurso e tudo. Essas empresas, é porque eu não lembro, tem no texto, mas eu esqueci. Essas empresas, elas são privadas, né, ou elas são privadas. E aí, no caso, se... isso não é tipo... Mas aí, enquanto ele está trabalhando nessa empresa contratada pelo Estado, qual que é o status que ele tem, assim? Porque aí, no caso, não seria enquadrado em advocacia pública? Não. O que advocacia administrativa? Foi mal, advocacia pública. Advocacia administrativa. Não, o que acontece, João? Em vários entes da federação, Minas Gerais mesmo tem uma norma que prevê, inclusive, uma gratificação a ser paga para um servidor público que exerça uma função, por exemplo, mais voltada para a ideia do magistério, né? Então, por exemplo, eu sou servidora pública, né, detentora do cargo efetivo de EPPGG, e estou exercendo aqui uma função de magistério. Eu não exerço o cargo de professora, tá? Nem existe o cargo de professor da Fundação João Pinheiro. Esse cargo já foi extinto há muito tempo. Na Fundação João Pinheiro existe o cargo de pesquisadora. Eu não sou pesquisadora, eu sou EPPGG. Eu estou exercendo uma outra função que é um plus. Né? E aí eu sou remunerada por essa função por meio de uma gratificação, é chamada gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, por exemplo, o Ministério Público paga essa gratificação, no âmbito federal existe essa gratificação. Aqui eu estou recebendo essa gratificação para dar aula para vocês. Então, o que eu teria que fazer, né? Como eu também estou recebendo pela gratificação, além de receber pelo cargo, eu tenho que compensar as horas que eu estou dando aula para vocês, é isso que a legislação fala. Então, se eu estou dando aula para vocês de 8 às 9h40, eu vou começar a trabalhar às 9h40 hoje, vou trabalhar até às 6h40 no meu cargo de EPPGG, para receber essa gratificação. Mas essa gratificação, ela é paga, não só para exercer função de magistério, como para participar de bancas, né, de concursos. Então, por exemplo, a gente não remunera na especialização. Não existe essa previsão no nosso regulamento, tá? Mas a gente poderia, por exemplo, remunerar os professores que participam na especialização do processo seletivo, que são os que selecionam os candidatos para fazerem curso de pós-graduação. A gente poderia remunerar, não tem essa previsão, a gente não trouxe essa previsão em regulamento, mas a lei permite isso. Do mesmo modo, no Ministério Público é muito comum, por exemplo, os promotores que trabalham lá, às vezes, elaborar questões para concurso público. Isso é comum. E ele elabora essa questão para o concurso público, você vai fazer concurso público para membro do MP, para promotor do MP. Ali na banca, quem elaborou as questões, uma parte das questões, podem ter sido elaboradas pelos próprios membros do MP. Ok? Só que, para além disso, esse membro do MP, ele pode ser contratado por um cursinho preparatório para concurso. Conheço vários membros do MP, eu já dei aula há muito tempo em cursinho preparatório para concurso, já tem bastante tempo que eu não dou aula mais, né? Nem tem mais tanto concurso assim, mas houve uma época em que tinha concurso demais. Eu comecei meu magistério dando aula em cursinho preparatório para concurso, por isso que eu falo que hoje eu acho que eu encaro qualquer coisa, porque meu primeiro dia de aula foi numa sala de aula com 100 alunos com microfone. Eu nunca tinha entrado em sala de aula, me chamaram para dar aula num cursinho, eu queria dar aula, Paulo Neves era meu professor, falou, vai dar aula, você é boa, você gosta disso, não sei o quê.
Aí eu encarei, como diz minha mãe, eu sou muito corajosa, até hoje eu acho que eu sou corajosa demais. Eu, com 20 e poucos anos, estava lá numa sala de aula, dando aula para 100 alunos com o microfone na mão. Então, é muito comum servidores públicos serem contratados por cursinhos preparatórios para concurso. Só que aí, João, o que acontece? Essa é uma questão que merecia ter amarras bem robustas, bem fortes a respeito disso e que não tem, né? Então, eu sou servidora pública, eu estou dando aula num cursinho preparatório para concurso. Como servidora pública, até um membro do MP, ele pode acumular o cargo de membro de MP com uma função de magistério na iniciativa privada. Ele pode, não tem vedação nenhuma. Ele está dando aula à noite, fora do horário dele de trabalho, não tem problema nenhum. Só que ele elaborou também as questões do concurso. Será que ele consegue entrar na sala de aula? Não digo que ele vai falar a questão, mas ele vai dar especial atenção, é muito provável que isso aconteça, né? Somos seres humanos. Acabei de elaborar uma questão para concurso que cai, por exemplo, a respeito de prazo de validade do concurso. Aí eu vou lá com toda a ênfase e falo, gente, estudo prazo de validade do concurso. Isso é importante, não se esqueçam. É 2 anos prorrogável por igual período. Mas não se esqueçam do mais importante, isso conta da data da homologação do concurso. Está lá na lei. Ele vai falar isso, eu vou falar isso é matéria que cai em prova, qualquer professor vai falar isso. Mas talvez ele vai chamar mais atenção, vai falar, gente, isso cai muito, não sei o quê. Você não tem um normativo forte, adequado, robusto, que coloque impeditivos, que fale, olha, se você elaborou questão de concurso para esse concurso, você não pode dar aula em cursinho preparatório para esse cargo. Você pode dar para outro, mas para esse não. Você não tem esse cuidado, entendeu? É claro que se a gente comprovar, por exemplo, que o membro do MP formulou a questão do concurso, entrou numa sala de aula e falou a questão ipsis literis. Aí é claro que você pode instaurar um processo administrativo contra esse membro. É óbvio. Né? Aí, sem sombra de dúvida, você poderia enquadrá-lo, sim, nesse tipo de infração administrativa. Professor, pera, isso é muito doido. Tipo assim... Na prática, João, o que a maioria das bancas de concurso público faz é que eles contratam mais professores e fazem mais questões do que vão cair na prova. Eles montam o que eles chamam de banco de questões. E aí, quando chega faltando alguns dias para rodar a prova ali para imprimir, eles sorteiam, vamos supor, eles têm 20 questões para fazer uma prova com 5 questões. E aí eles sorteiam quais vão ser as 5, de forma que nem os professores que fizeram a prova sabem quais vão ser as 5 que efetivamente vão estar na prova, né? Então, a última defesa possível que hoje a maior parte dos bancos de concurso público faz é essa. Não é exatamente isso que eu ia perguntar, se não tinha um mecanismo dessa forma. Obrigado. Sim, é isso que o professor Frederico estava mencionando para vocês, mas mesmo assim pode acontecer, né, de cair no sorteio aquela questão que o membro do MP, por exemplo, formulou e falou em sala de aula. Então, assim, o que eu falo? Falta, eu acho, na legislação brasileira, especialmente em matéria de concurso, né, não estou dizendo... E isso não é só em relação a essa questão desse conflito de interesses que possa haver, mas falo também em relação aos direitos dos candidatos. Mas faltam instrumentos normativos robustos, né, que estabeleçam prazos de incompatibilidade, né, que estabeleçam essas questões de uma maneira bem clara e bem robusta. Na prática, acontecem esses sorteios, mas eventualmente pode acontecer também, né, de um professor ter a sua questão aí sorteada. E aí, eu chamo a atenção de vocês, fica um pouco fragilizada a questão da isonomia, é verdade, e chamo a atenção de vocês, principalmente para essa questão dos direitos dos candidatos a concurso público, e que, porventura, são aprovados também. A gente teve uma mudança recente na jurisprudência. A gente não tem uma previsão legal expressa a respeito disso. Esse é outro ponto que eu acho que faz muita falta a gente ter um instrumento normativo, uma lei que trate expressamente sobre esses direitos dos candidatos. E aí eu vou explicar para vocês o que acontecia e como que é atualmente. A grande mudança de jurisprudência ela ocorreu em 2008.
antes de 2008, que inclusive foi a época em que eu comecei a dar aula, né, em cursinho preparatório para concurso, era muito comum você ter aquele boom de concursos públicos com editais abertos. A AGU, era muito comum, a AGU lançava um concurso agora, né? Então a gente está em final de agosto, lançava um concurso agora em agosto, quando chegava em março do ano que vem, ela já estava abrindo outro concurso, às vezes para o mesmo cargo. E aí, às vezes, o aluno, o candidato, né, fazia o concurso em agosto, aí vamos supor que eram, sei lá, 30 vagas, ele ficava em 40º. Aí ele falava para mim, professora, a AGU está abrindo de novo o concurso, o que eu faço? Eu falava, se inscreve e faz de novo. Você não ficou dentro do número de vagas, corre e faz de novo. E aí, às vezes, o mesmo candidato ia fazendo concursos para o mesmo órgão, concursos que iam acontecendo assim, seguidos, um atrás do outro. Se falava até, no caso da AGU, eu lembro que se falava muito isso, assim, não, a AGU deve estar fazendo isso para arrecadar dinheiro. Eu lembro que eles levantavam muito esse ponto, né, de tanto concurso que abriam um atrás do outro. Mas, principalmente, o que acontecia? Mesmo que o candidato fosse aprovado dentro do número de vagas, ele não tinha direito à nomeação. A AGU abria um concurso com 30 vagas, o candidato ia lá, fazia o concurso público, era aprovado, ficava na posição 25, 25º lugar. Ele tinha certeza de que ele ia ser nomeado? Não. Por quê? Porque até 2008, a jurisprudência, ela dizia que só existia o direito subjetivo, ou seja, o direito do sujeito, né, que está naquela situação, só havia o direito subjetivo à nomeação em uma de duas situações. Primeiro, ou quando eu feria a ordem de classificação, por exemplo, fazia um concurso público com 10 vagas. Aí eu nomeei, né, do 1º ao 8º, a Letícia estava lá em 8º lugar, no meio do 1º ao 8º, o 9º lugar era a Augusta. Em vez de eu nomear o 9º lugar, que era a Augusta, eu descubro que o Rodolfo, que está em 11º lugar, é, sei lá, sobrinho de um ministro do STF. Aí eu pulo a Augusta, nomeio o Rodolfo, que é o 11º, e a Augusta ficou de fora, percebe? Então, eu feri a ordem de classificação do concurso. Nomeei o 1º ao 8º, pulei o 9º, nomeei o 10º, o 11º, por exemplo. O 9º ficou no vácuo. Então, isso fazia nascer para o 9º lugar, que era Augusta, o direito subjetivo à nomeação. Então, o STF falava, só existe direito subjetivo à nomeação em duas situações. Primeira, quando eu firo a ordem de classificação do concurso. Segundo, quando eu tenho candidatos aprovados dentro do número de vagas, mas em vez de eu nomeá-los, eu contrato temporariamente alguém para exercer a mesma função. Nesse caso, o 11º continua nomeado, João? O exemplo que eu dei, eu nomeei o 8º, pulei o 9º, nomeei o 10º, por exemplo, o 11º. Aí a Augusta podia entrar com uma ação judicial para ela ser nomeada. Se eram só 10 vagas, ela pode pedir para não nomear o 11º. Ah, tá. O 11º então roubou a vaga dela. O 11º roubou a vaga dela. Agora, o órgão poderia também, porque isso é possível, o órgão poderia também dizer assim, olha, eu fiz o concurso para 10 vagas, mas eu não vou precisar só de 10 pessoas, não, eu vou precisar de 11. E aí eu vou lá e nomeio o 11º, mantenho a nomeação do 11º, que era o Rodolfo, sobrinho de um ministro do STF, por exemplo. Porque o órgão podia nomear mais do que o número de vagas que ele pediu. E até hoje pode, tá? Eu posso fazer um concurso para 100 vagas e dizer que eu preciso de mais do que 100. Só que hoje, no âmbito federal, você tem que ter uma justificativa para isso e limitada a mais 25%. Então, eu posso fazer um concurso para 100 vagas e nomear 125, tá? Mas eu tenho que justificar. Mas aí, então, voltando ao exemplo, o primeiro caso em que havia direito de nomeação, direito subjetivo de nomeação, era quando eu feria a ordem de classificação do concurso, e nesse caso nascia o direito à nomeação para quem foi preterido, tá? No caso, a Augusta. A Augusta era o 9º lugar, ela que foi preterida, nasceu o direito para ela, tá? Não para a Laura, que estava em 15º. Nasceu para a Augusta, que foi preterida. Outra situação que o STF dizia que fazia nascer direito subjetivo à nomeação era, vamos supor, fiz um concurso público para 5 vagas para oficial de justiça. Aí eu vou lá, nomeio o 1º, nomeio o 2º, nomeio 2 pessoas. O concurso continua válido, tá? Está no prazo de validade do concurso. Em vez de eu nomear os outros 3,
eu vou lá e contrato temporariamente 3 pessoas, mas para exercer a função de oficial de justiça, que tem um concurso público aberto, com prazo de validade vigente. Então, está nítido que eu preciso de mais 3 pessoas e que eu fui lá e contratei temporariamente para fugir do concurso público. Percebem? Então, a jurisprudência dizia que era só nessas 2 situações que nascia o direito subjetivo à nomeação. Mas essa jurisprudência mudou. Quando eu falo em jurisprudência, gente, entendam, jurisprudência não é um acórdão, tá? Uma decisão sozinha é um acórdão. A gente tem um acórdão do STF, salvo engano, de 2005 ou 2006, dizendo isso que eu vou falar para vocês agora. Mas ele era um acórdão isolado. Jurisprudência é uma série de decisões no mesmo sentido. Então, são várias decisões apontando para o mesmo sentido. Em 2008, a jurisprudência mudou e essa mudança começou no STJ, não foi no STF. A gente já tinha um acórdão do STF dizendo isso, mas a mudança da jurisprudência mesmo, né, das várias decisões, começou no STJ. Eu tenho até a notícia aqui do STJ, que foi publicada em 8 de fevereiro de 2008. É uma notícia, tá, que publicavam como se fosse um jornalzinho. Diga, Bárbara. Esse exemplo de contrato temporariamente para as vagas do concurso, né? Isso também seria proibido, porque assim, eu não entendo se o cargo já existe com o concurso, porque se já existe um cargo em vacância não poderia ter um contratado temporariamente para ocupar, né? Exatamente. Aí eu não sei se cai nessa... Exatamente. O que acontece, Bárbara? Ótimo. Por que o STF entendia que, nesse caso, nascia o direito subjetivo à nomeação para o candidato? É muito importante a gente notar que essa contratação temporária, ela era feita para o mesmo número de vagas que estavam lá, né, dispostas no concurso público, e que não eram feitas para uma situação excepcional. Então, eu não contratei temporariamente 3 oficiais de justiça, porque eu tenho no meu corpo de oficiais de justiça uma oficial de justiça que saiu de licença maternidade e 2 que quebraram a perna, por exemplo. Eu contratei temporariamente 3 oficiais de justiça e eu ainda tenho 3 vagas no concurso público e o concurso público está vigente, está no prazo de validade, tem pessoas aprovadas. Em vez de eu ir lá e nomeá-las, eu fui e contratei temporariamente, percebe? Então, eu estou usando o Instituto da Contratação Temporária de uma maneira equivocada, não para a função pela qual ele foi criado, né? A contratação temporária, como a gente já viu, ela foi criada para suprir uma necessidade transitória, uma necessidade delimitada no tempo. Eu preciso de uma pessoa para exercer essa função durante a licença maternidade da titular. Então, essa necessidade ela é transitória. Depois a titular vai voltar, eu não preciso mais. Mas aqui, o que o STF dizia era, olha, em vez de eu nomear o candidato, eu quero fugir da nomeação, eu vou lá e contrato o outro temporariamente. Tá claro, Bárbara? Beleza? Então, gente, peraí que tem uma pergunta aqui no chat do João, e eu acho que eu perdi essa pergunta, deixa eu olhar aqui para ver o que é. Pelo que li, alguns problemas do vínculo de experiência são dessa natureza, né? Possibilidade de efetivar fora da ordem por avaliação, mas com risco de subjetividade, talvez. Se você estiver se referindo, João, ao vínculo de experiência previsto na PEC 32, a minha percepção em relação ao vínculo de experiência é muito para tentar cumprir o que o estágio probatório não faz, tá? Porque o que o estágio probatório deveria fazer? É muito interessante, porque muito antes da PEC 32, eu e a professora Camila escrevemos um artigo em que a gente, que foi publicado na revista da USP, que até o professor Frederico já disponibilizou para vocês, que a gente defende o estágio probatório como mais uma fase do concurso público. A gente defende isso no nosso artigo. E é interessante porque depois isso veio na PEC 32, a gente não sabia que isso ia constar no anteprojeto, a gente ainda nem conhecia, mas a gente defendia como mais uma etapa do concurso público no seguinte sentido: a gente percebia que o concurso público, tal como ele é formatado hoje, né, com grande prioridade de provas subjetivas, que são provas de marcar X, de múltipla escolha, né, em que não se preza pelo uso de outras provas que poderiam analisar se aquele candidato
tem atitudes, tem perfil de serviço público, né, de servidor público. Já mencionei para vocês, e nesse artigo a gente inclusive menciona dados de uma pesquisa que foi feita com candidatos, né, que eles chamam de concurseiros, candidatos que faziam vários concursos públicos. A ideia do ethos público nem sequer foi mencionada por eles, eles responderam a questionários em que eles eram perguntados: o que te faz querer ser servidor público? Então, eles apontam carreira, remuneração, estabilidade, regime de previdência, mas ethos público não foi mencionado por nenhum deles, né? E a gente compara muito com a ideia da ENA, né? Que é a escola francesa, que se baseava muito na ideia da vocação, que se você fazia, por exemplo, um concurso público, salvo engano, se você fizesse 3 vezes e não fosse aprovado, você não podia fazer mais, porque já estava nítido que você não tinha vocação para isso, vai procurar outra coisa. Então, a gente falava, nesse artigo, a gente defendia que o estágio probatório ele fosse considerado mais uma etapa do concurso público, porque aí no estágio probatório a gente consegue analisar coisas que a gente não analisa no concurso. Por exemplo, o comprometimento daquele candidato, o ethos público daquele candidato, as atitudes dele, né? Se ele é um candidato compromissado, né? Se ele tem realmente interesse em resolver as questões que são postas, ou se é aquele sujeito que faz o mínimo para ganhar aquilo que está ganhando e fala assim, não, isso aqui não é função minha, isso aqui não está no meu cargo, isso aqui não é atribuição minha, não estou nem aí, não vou resolver. Você vê se a pessoa realmente era vocacionada. A gente defendia isso, acho que vai até um tiro no pé, né? Não sei a concepção da Camila, mas a gente defendia isso como se fosse uma grande sacada. E aí, de repente, quando a gente viu na PEC 32 como um contrato de experiência, a gente ficou meio impressionado, porque eu também não sei se exatamente isso vai solucionar. Mas a ideia é que o estágio probatório fosse realmente utilizado como instrumento para o qual ele foi criado, né? O estágio probatório são, 3 anos dá para você descobrir muita coisa, né? Como diz minha mãe, em 3 anos dá para você comer muito sal com a pessoa, né? Dá para você ver se a pessoa é uma pessoa boa, né? Que pode continuar no serviço público ou não. Só que aí era necessário que os gerentes, os gestores, eles tomassem uma atitude verdadeira nesses 3 anos e percebessem, olha, infelizmente esse candidato, Ana Luísa, não tem perfil para ser servidora pública. Ela pode ser ótima em outro lugar, servidora pública não. E aí que não se estabilizassem essas pessoas. Na praxe, infelizmente, isso não é feito, né? Não sei se eu te respondi aí, João. Sim, é porque, assim, de qualquer forma, mesmo se passar o vínculo de experiência e tudo, a decisão vai ser muito baseada também na avaliação do gestor, né? Ainda. Então, assim, eu penso que realmente não resolve o problema, porque o problema, né, é uma leniência ali, né, do gestor também, vamos dizer assim, existe um mecanismo, mas ele não é posto em prática. Então, você só colocar mais um mecanismo ou substituir ele por outro mecanismo, se não for posto em prática, o problema continua, né? Ou seja, o problema não é o estágio probatório, era só da efetividade mesmo, né? É o que está previsto. A gente tem muito medo, né, da subjetividade que pode vir para o gestor. Ninguém quer tomar nenhuma medida antipática. A gente poderia pensar, às vezes, em comissões maiores, né, para esse acompanhamento no estágio probatório, para reduzir aquele peso que fica em uma pessoa só. Então, você poderia pensar numa comissão acompanhando, né, o desempenho desse servidor. Mas eu acho que era muito importante que a gente tivesse uma possibilidade de uma reversibilidade de uma contratação mal feita. Porque, infelizmente, isso vira um ciclo vicioso, né? Então, a administração pública, às vezes, recruta mal, e aí ela acaba tendo um mau servidor e não consegue se desvincular desse mau servidor, né? E aí aquilo ali vai ficar por 30 anos com uma pessoa que não preenche as necessidades, às vezes, que a administração pública tinha, que vai criar um vínculo ali difícil de ser desfeito, né? Muitas vezes a questão da estabilidade, ela traz uma dificuldade grande de você reduzir essas despesas, e por algo que foi feito mal ali no início, né? Foi um recrutamento que foi mal feito, uma contratação que foi feita de uma maneira inadequada. Professor, mas tem uma questão também que eu acho que não sei se é estrutural ou se é cultural do Brasil, porque, por exemplo, aqui em Minas, é possível, se você chegar à conclusão lá
que o desempenho do seu funcionário é insuficiente, você convocar uma comissão, iniciar um processo, dar o direito de defesa para ele, e no final chegar, ó, nós chegamos à conclusão, mesmo após sua defesa, que você é incompatível com o serviço público. Agora, isso aí parece que é igual unicórnio. Todo mundo fala assim, ah, não, eu sei de um caso, mas ninguém sabe falar em qual secretaria que foi. Todo mundo fala assim, não, isso aí tem, eu já até ouvi falar, mas ninguém sabe falar quem foi, o CPF e tal. Então, assim, a gente não usa as ferramentas que estão na nossa mão. Igual o estágio probatório. O certo era, ao final do estágio probatório, sentar ali o chefe da seção com os outros funcionários efetivos e fazer isso que a senhora falou. Vamos conversar sobre o João. O estágio probatório dele acaba mês que vem. E aí, gente, o que vocês acham do João? Vamos efetivizar? Sim. Numa repartição pública séria, esse que seria acho que é isso que foi pensado, né, o estágio probatório. Porque tem algumas questões legais dessa questão do camarada continuar como fase do concurso durante um tempo tão longo, igual, por exemplo, vamos imaginar um juiz substituto, mas ele ainda não foi nomeado juiz, como é que ele vai começar? Aí pode ser que tenha... Vamos supor, aí ele perde no final dos 3 anos, ele não é efetivado juiz. Com certeza vão pegar todas as decisões dele, os advogados vão querer anular, falar que, tá vendo? Tanto que ele não foi efetivado. Eu entendo que aí, por exemplo, eu acho que nem poderia, né? Porque ele era um servidor de fato, pela teoria do servidor de fato. Mas os delegados, os advogados vão tentar. Sim. Aí, por exemplo, na Polícia Militar de São Paulo, eles tentaram fazer isso há uns anos atrás. O tempo que a pessoa estivesse na academia militar, ele seria considerado como uma fase do concurso, como é feito com os delegados da Polícia Federal, por exemplo. Só que aí precisaram prender um cara lá. Ele não era militar. Como é que se aplica o Código Penal Militar sobre uma pessoa que ela ainda está na fase do concurso? Ela não é militar, ela é civil. Sim. Então, como é que se aplica o Código Disciplinar Militar sobre uma pessoa que ainda é civil? Aí, por exemplo, o Código Disciplinar Militar, inclusive está previsto na Constituição, a pessoa pode ser presa administrativamente. É a única classe de cidadão que pode ser presa administrativamente. Mas como você prende um aluno se ele não é militar? Então, essa questão do concurso tão longo e transformar o estágio probatório numa fase de concurso, também tem alguns senãos ali, algumas coisinhas que precisam ser pensadas, né? Certamente. Concordo plenamente com isso, Frederico. Eu acho que alguns instrumentos a gente já tem, a gente só não coloca em prática. Como eu mencionei para vocês, né, eu participei de uma banca de uma aluna do CESAP, que formou em Direito na Federal também. Eu sou doida para achar essa monografia, não acho, porque eu participei dessa banca já tem muito tempo, deve ter sido ali 2007, 2008, em que ela consegue fazer um levantamento de quantos casos aconteceram de perda de cargo por servidor estável em Minas Gerais por insuficiência de desempenho. Ela consegue listar os CPFs. São menos de 50 casos, e uma grande parte foi na Secretaria de Educação. Só que, assim, você pensa em tanto tempo que a gente tem esse instrumento normativo ter tão poucos casos, né? Infelizmente, a gente tem uma questão cultural brasileira, né, que acontece no estágio probatório. A gente pode até pensar, vamos pôr o estágio probatório como mais uma fase do concurso, né, que foi algo que eu e Camila propusemos no artigo. Não sei se iria resolver, né, como o Frederico apontou, concordo com ele, e aí vem essa ideia do contrato de experiência na PEC 32 também, não sei se resolve. Agora, uma coisa que eu tenho visto também que ajuda, e que a Controladoria Geral do Estado, por exemplo, ela já vem falando nisso, é na responsabilização das chefias que assinam, né, aquela avaliação de desempenho do estágio probatório do servidor, que o servidor é ineficiente, é notoriamente sabido, né, que ele é um mau servidor, que ele é desidioso. Então, eu acho que a partir do momento que já existe a previsão, mas a gente não vê na prática ninguém sendo responsabilizado por isso. Eu acho que a partir do momento em que os servidores começarem a ser responsabilizados, os gerentes, então o gerente vira e fala assim, eu preciso de servidor. Uai, mas você tem 10 pessoas na sua equipe. Mas das 10 pessoas que eu tenho na minha equipe, 8 são péssimas, são desidiosas, ineficientes, descompromissadas. Então, deixa eu ver a avaliação de desempenho das 8. Aí, as 8 têm mais de 95, então vamos responsabilizar você. Eu acho que a partir do momento em que começar a se instaurar processo administrativo contra esses servidores e responsabilizá-los,
eu imagino, né, que essa cultura nossa de leniência também vai tender a mudar. Então, eu acho que isso também precisa ser aplicado. Porque muitas das coisas, né, que a reforma, que a PEC 32 vem tentar resolver, ou se propõe a resolver, muitas delas a gente já tem até instrumento normativo. Agora, o problema é que a gente não coloca em prática, percebem? Então, esse é um problema. Voltando ao ponto, gente, vou só falar sobre isso nos últimos minutos que nos faltam, sobre essa mudança de jurisprudência, que isso é realmente muito, muito impactante e muito importante. O que acontece? Então, o entendimento que a gente tinha até 2008 é que o candidato aprovado dentro do número de vagas, ele não tinha direito nenhum à nomeação. Por quê? Porque a nomeação era um ato discricionário da administração. Ela nomeava se ela quisesse. Ué, mas ela falou que tinha 10 vagas e nomeou só 3, por que ela não teve que nomear as 10? Porque a administração, às vezes, fez um levantamento no qual ela imaginava que 4 pessoas iam aposentar, mais 2 iam morrer, mais uma ia passar no outro concurso, e isso não aconteceu. Então, ela achava que ia precisar de 10, mas as pessoas que ela achava que iam morrer não morreram, as pessoas que ela achava que iam aposentar resolveram continuar trabalhando, os outros que ela achava que iam passar em outro concurso não passaram, então ela ficou precisando só de 3, e para os outros 7 que foram aprovados, que estavam vendo aí seus sonhos virarem nuvem, sinto muito, sei lá, se conforme, a vida é assim mesmo, estuda para o próximo concurso. Então, era isso que a jurisprudência dizia. Você só vai ter direito à nomeação se você foi preterido, que eu fui lá nomear o sobrinho do ministro, ou se eu contratei temporariamente para vagas que existiam para concurso público. Só que em 2008 essa interpretação mudou, né? Muito dessa indústria concurseira também que se fala, decorria muito disso, porque aí a Augusta fazia concurso para a AGU, passava dentro do número de vagas, estava lá esperançosa, não era nomeada. Aí falava para mim, professora, o que eu faço? Eu falava, não para de estudar, Augusta, faz os próximos concursos, faz Ministério Público, faz magistratura, e estava lá Augusta gastando dinheiro, comprando apostila, pagando cursinho, contratando professor, coach, não sei o quê, até que ela passava, era nomeada e se tornava aí membro do Ministério Público. Então, era essa indústria, né? Era realmente uma verdadeira indústria. O termo traduz exatamente essa ideia. Em 2008, a gente teve uma mudança de jurisprudência. Então, a gente começou a ter várias decisões no mesmo sentido, que gerou até uma publicação no STJ, que falava assim, essa publicação é de 8 de fevereiro de 2008. Candidato aprovado para uma das vagas previstas no edital tem direito à nomeação. Então, ele falava de um concurso que tinha 98 vagas, era um concurso para oficial de justiça do estado de São Paulo, e aí ele falava da Maria de Fátima Ribeiro de Melo, que depois de uma verdadeira maratona, foi aprovada em 65º. O concurso tinha 98 vagas. E a administração pública, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, não nomeou a Maria de Fátima. Nomeou, sei lá, 60 pessoas em vez de nomear as 98. E aí, do 61º até o 98º, entraram na justiça pedindo nomeação. E o STJ mudou o entendimento. Então, fala assim, o STJ mudou o entendimento jurídico sobre o tema. Com a decisão, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito líquido e certo à nomeação. E aí deu a Maria de Fátima o direito à nomeação. Então, ela foi nomeada, tomou posse e se tornou oficial de justiça. E aí, o que acontece? Tem alguns pontos que a gente tem que ter atenção. Nos slides narrados que eu vou mandar para vocês, eu falo sobre o prazo de validade do concurso. Então, primeiro ponto, eu tenho direito subjetivo à nomeação se eu fui aprovada dentro do número de vagas, mas no prazo de validade do concurso, tá? Saiu o resultado do meu concurso hoje. Qual é o prazo de validade do concurso? A gente vai ver, a Constituição fala que o prazo é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Quem escolhe quando é que vai nomear é a administração pública, tá? Não é a Maria de Fátima. A administração pública é que escolhe quando vai nomear. E ela pode nomear até o último dia do prazo. Até o último dia do prazo é a administração pública quem escolhe, tá?
mas passou o prazo de validade do concurso, a administração pública não nomeou, aí o concurso se extingue. Entendeu? Então, o candidato ele tem direito subjetivo à nomeação se ele for aprovado dentro do número de vagas, mas quem escolhe o momento de nomear é a administração pública. Tá claro? Tá claro isso, gente? E aí, bom, a administração pública ela sempre encontra saídas, né? Uma das saídas que começou a acontecer depois que veio essa mudança de jurisprudência foi a criação de concursos públicos com cadastro de reserva. O que é cadastro de reserva? Eu não digo o número de vagas, eu estou fazendo um cadastro de reserva, ou seja, eu vou criar uma ordem, que é uma ordem de classificação, e dentro dessa ordem de classificação, no prazo de validade do concurso, eu vou nomear conforme minha necessidade. E aí o cadastro de reserva foi sim aceito pela jurisprudência. No nosso próximo encontro eu vou falar um pouco mais a respeito disso, e nos slides eu vou falando sobre os incisos que tratam do concurso público, ok? Pessoal, segunda-feira que vem a gente não tem aula, não comemorem, tá? Tô sofrendo. Segunda-feira que vem é ponto facultativo, mas eu vou mandar slides para vocês, né? Nessa quinta e na próxima quinta, e aí a gente vai ter encontro só depois aí do feriado, no dia, encontro síncrono, tá? Só no dia 13 de setembro, ok? Feriado, isso aí, Paula, partiu o feriado. Se o pessoal puder mandar os grupos até hoje no final do dia, por gentileza, no e-mail, gente. Eu já recebi de um grupo só. Conversar que eu vou mandar centralizados todos os grupos para facilitar. Pode ser. Excelente. Facilita. Excelente. E aí eu queria conversar sobre a situação de um dos alunos com vocês ao final da aula, quando o pessoal foi embora. Ok. Beleza. Gente, eu posso ficar um pouquinho sim depois da aula. Eu só tenho uma reunião às 10, mas acho que dá tempo. O João também quer conversar um pouquinho. Então, gente, tchau, o resto do pessoal está liberado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Juízo, hein, pessoal?